e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João 1:36. João Batista, ao apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, nos convida a olhar para Cristo em duas perspectivas: sua obra e sua pessoa. Quando ele declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Destaca a missão redentora de Cristo, um sacrifício que nos trouxe a reconciliação com Deus. No entanto, ao repetir Eis o Cordeiro de Deus, João 1:36, ele nos conduz a uma contemplação mais profunda, o reconhecimento da glória de Cristo por quem ele é, além de suas obras. Assim, somos desafiados a começar o dia não apenas agradecendo por suas bênçãos, mas também exaltando sua essência divina. Essa perspectiva transforma nossa oração da manhã em algo além de pedidos. Torna-se um ato de adoração genuína e gratidão pela presença constante de Deus em nossas vidas. Podemos desfrutar de alguns versículos que nos fortalece, guarda e nos revelam o que Deus tem feito por cada um de nós em favor de sua economia, do seu plano, para consumar a sua obra-prima. Primeiro, Cristo como o sacrifício perfeito. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Isaías 53:7. O profeta Isaías anteviu a entrega de Cristo como o sacrifício perfeito. Essa entrega nos lembra que, antes de pedir algo pela manhã, devemos reconhecer o custo da nossa salvação e nos aproximar de Deus com reverência. Segundo, Cristo, fonte de esperança e renovação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. A cada manhã, somos renovados pela graça de Deus. Reconhecer isso nos ajuda a começar o dia confiantes de que, independentemente das circunstâncias, a fidelidade divina é inabalável. Terceiro, Cristo e a comunhão diária. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Ao buscarmos a presença de Cristo pela manhã, recebemos força espiritual para enfrentar os desafios do dia. Ele é o sustento diário de nossas almas, o que nos impede de depender apenas de nossas forças humanas. Quarto, Cristo como luz para o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Ao começar o dia com oração e reflexão na palavra, convidamos Deus a guiar nossos passos, iluminando decisões e nos afastando do erro. Um dos grandes desafios diários enfrentados por muitas pessoas é o sentimento de inadequação diante das responsabilidades, seja no trabalho, na família ou em situações pessoais. Nesses momentos, olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus nos relembra que Ele já carregou nossos fardos e nos oferece força e direção. Assim como Moisés, que inicialmente se sentiu incapaz de liderar o povo de Israel, podemos confiar que Deus nos capacita a realizar aquilo que Ele nos chama para fazer. Moisés, apesar de suas limitações, foi bem-sucedido porque buscava a presença de Deus todas as manhãs. Êxodo 33:11. Oramos a Ti, Senhor, hoje. Pai Celestial, agradecemos por mais um dia que nos concede. Hoje, ao nos levantarmos, queremos olhar para Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo e nos reconciliou contigo. Senhor, antes de qualquer pedido, exaltamos a Tua santidade e grandeza. Obrigado pelas Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-23. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. João 15:5. E por isso, Te pedimos que estejas conosco em cada decisão, palavra e atitude ao longo deste dia. Sustenta-nos com o pão da vida. João 6:35.
fortalecendo nosso espírito para que possamos enfrentar as responsabilidades com sabedoria e paciência. Guia nossos passos com Tua luz, Senhor, para que não nos desviemos do Teu caminho. Salmos 119, 105. Assim como Moisés buscava a Tua presença antes de liderar o povo, queremos que Tua presença seja a nossa maior prioridade. Que a comunhão contigo nos capacite para enfrentar os desafios deste dia. Pai, entregamos nossas ansiedades e preocupações em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor é fiel para cuidar de nós em todas as áreas. Encha nosso coração com paz e gratidão, e que possamos ser luz para as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Iniciar o dia com essa perspectiva de adoração e confiança transforma nossa rotina. Que possamos olhar para Cristo, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, o Cordeiro de Deus, a fonte de nossa salvação e direção. Que hoje você encontre paz e força ao confiar nele. Amados irmãos, agradecemos por esse tempo que Deus separou hoje para sermos contados com Ele. Na comunhão, seu conservo, Luiz Trama, graça e paz a todos, em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais. Atos 13 e 36. Amados irmãos, hoje iremos desfrutar do chamado de Deus, e o que estamos fazendo hoje para cooperar com Deus nesta era. Temos nos consagrado a Deus. Davi viveu e cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Ele não se preocupou em perpetuar seu nome ou sua obra por meio de estruturas terrenas, mas focou em ser fiel no tempo que lhe foi dado. Isso reflete uma verdade profunda sobre a obra de Deus. Ela é viva, dinâmica e nunca limitada a um só tempo ou lugar. Os servos de Deus passam, mas Ele permanece, conduzindo sua obra conforme sua soberana vontade. Ao refletirmos sobre esse texto, podemos conectá-lo às palavras de Jesus em João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Assim como Davi, Jesus nos ensina a importância de agir no tempo presente, sem procrastinar, cumprindo nossa missão enquanto temos oportunidade. Além disso, Mateus 6,33 nos exorta: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras reforçam que a prioridade de nossas vidas deve ser o propósito divino, e não preocupações terrenas ou ambições egoístas. A história de Davi é um exemplo poderoso de fidelidade. Ele enfrentou gigantes, como Golias, e administrou conflitos internos e externos, sempre buscando a direção de Deus. Mesmo em momentos de queda, como no caso de Batseba, ele mostrou arrependimento sincero, reafirmando sua aliança com o Senhor. Assim como Davi, outros personagens bíblicos também viveram intensamente para sua geração. No Antigo Testamento, vemos José, que serviu fielmente no Egito, salvando sua família e muitas nações da fome. Gênesis 40:1. No Novo Testamento, temos o apóstolo Paulo, que dedicou sua vida ao Evangelho, plantando igrejas e fortalecendo os irmãos na fé. Atos 20 e 24. Esses testemunhos nos desafiam a refletir sobre como estamos utilizando o tempo que Deus nos deu. Em nossa geração, enfrentamos desafios como ansiedade, falta de propósito e distrações digitais. Muitos sentem que estão apenas sobrevivendo, sem cumprir algo significativo. No entanto, Deus nos chama para um propósito maior, alinhado ao seu reino. Ele nos convida a viver com intencionalidade, priorizando o que é eterno e não o que é passageiro. Senhor, Deus eterno, nós te louvamos porque tua obra é perfeita e tu permaneces para sempre. Hoje,
Ao meditarmos sobre o exemplo de Davi e outros servos fiéis, pedimos que nos ajudes a cumprir teu propósito em nossa geração. Dá-nos sabedoria para discernir tua vontade, coragem para enfrentar os desafios e humildade para reconhecer que somos apenas instrumentos em tuas mãos. Assim como Davi venceu gigantes e serviu fielmente, e como José trouxe provisão em tempos de crise, ajuda-nos a sermos luz em meio às trevas deste mundo. Ensina-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, livra-nos da ansiedade e das distrações que nos afastam de ti. Que possamos trabalhar enquanto é dia, reconhecendo que o tempo é breve e precioso. Usa-nos para trazer esperança e salvação às pessoas ao nosso redor, como Paulo fez em sua geração. Entregamos nossas vidas a ti e pedimos que nos guies em cada passo. Que tudo o que fizermos glorifique o teu nome e edifique o teu reino. Te agradecemos, Pai, por separar esse momento para juntos sermos contados em sua presença. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Amados irmãos, hoje vamos desfrutar o verdadeiro sentido da palavra, bênção em todos os sentidos de nossas vidas. Que Deus nos abençoe ricamente, para que cada um que ouça essa palavra seja ricamente abençoado e receba deste grande tesouro cada dia mais de Cristo Jesus. Certamente, a necessidade fundamental de nossa vida e obra para Deus é a bênção de Deus sobre elas. Não existe outra necessidade. A que nos referimos quando usamos o termo bênção? Bênção é a obra de Deus, quando não existe nada que justifique sua atuação. Por exemplo, calcula-se que 1 centavo compra apenas o que vale 1 centavo. Entretanto, se você não paga este centavo, e Deus lhe concede 10.000 coisas que valem 1 centavo, logo, você não tem uma base para seus cálculos. Quando 5 pães alimentam 5.000 homens e enchem 12 cestos de migalhas, ou seja, quando o fruto de nosso serviço é desproporcional àquilo que temos, isso é a bênção. Ou, para ser mais exagerado, quando, levando em conta nossas falhas e fraquezas, não deveria haver nenhum fruto decorrente de nossas lidas. E ainda assim, há fruto. Isso é bênção. Bênção é um fruto que não tem relação com aquilo que somos, consequências que não são apenas o trabalho de causa e efeito. A bênção vem quando Deus age completamente além daquilo que pensamos, por amor de seu nome. O texto nos conduz à compreensão da bênção de Deus como algo que transcende qualquer esforço humano. Ele nos ensina que, sem a mão de Deus, nosso trabalho pode até existir, mas será vazio de frutos reais e duradouros. Para enriquecer este entendimento, podemos orar e ler alguns versículos do Evangelho, os quais são verdadeiros caminhos para recebermos mais das bênçãos que Deus preparou para nós, todos os dias e a cada manhã. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 21:22. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esses versículos reforçam a ideia de que é Deus quem multiplica, abençoa e dá o crescimento, enquanto a nós cabe confiar, depender dele e buscá-lo em primeiro lugar. Assim como Jesus ergueu os olhos ao céu e partiu os pães, nós também precisamos olhar para Deus em busca da provisão. Essa multiplicação de pães e peixes nos ensina que a obediência e a fé abrem caminho para o sobrenatural. O mesmo princípio é visto em histórias do Antigo e Novo Testamento. Por exemplo, na vida de Elias e da viúva de Sarepta,
onde o azeite e a farinha não acabaram durante a seca, vemos como Deus multiplica o pouco para atender às necessidades daqueles que confiam nele. 1 Reis 17:8-16. No Novo Testamento, Pedro, ao pescar sob a ordem de Jesus, após uma noite inteira sem sucesso, experimenta a abundância inesperada. Lucas 5:1-7. Esses exemplos nos mostram que Deus age além de nossa lógica e limitações. Hoje, muitos enfrentam problemas como falta de recursos, sentimentos de incapacidade ou uma visão limitada do que Deus pode fazer. Assim como na multiplicação dos pães, Deus nos chama a entregar a Ele o pouco que temos, nossas habilidades, tempo, fé, para que Ele faça o impossível. Agora, clamaremos a Deus, o doador de todas as coisas, em oração. Pai Celestial, erguer nossos olhos a Ti é reconhecer que toda boa dádiva vem de Tuas mãos. Assim como Jesus partiu os pães e abençoou, entregamos a Ti nossas vidas e nossos recursos, ainda que pareçam pequenos e insuficientes. Confiamos no Teu poder para multiplicar o pouco que temos e torná-lo em provisão para nós e para outros. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer em Ti como os ramos na videira, sabendo que sem Ti nada podemos fazer. Ensina-nos a confiar na Tua palavra e a buscar primeiro o Teu reino, com a certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai, nas vezes em que nos sentimos insuficientes ou enfrentamos escassez, lembra-nos das histórias de Tua fidelidade. Como fizeste com a viúva de Sarepta, como abençoaste Pedro na pesca e como alimentaste as multidões com 5 pães e 2 peixes, age em nossas vidas de forma sobrenatural. Aumenta nossa fé, Senhor, e que cada um de nós seja um instrumento de Tua bênção neste mundo. Não importa o quão limitado nos sintamos, que o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Te agradecemos, Pai, por todas as coisas e entregamos o nosso futuro em Tuas mãos, pois até aqui tem nos ajudado. Ensina-nos a contar os nossos dias em Sua presença, na comunhão Seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Que Emanuel seja conosco e nos abençoe ricamente. Ó Senhor, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra. Salmo 8, versículo 1 e 9. Amados irmãos, hoje vamos contemplar a criação de Deus em seu estado original. Pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, podemos experimentar e desfrutar desta maravilhosa obra-prima de Deus, que é Cristo, o novo homem. O salmista exalta a excelência do Senhor, e mesmo com palavras limitadas, reconhece sua glória que transcende o entendimento humano. Este louvor não se limita ao Salmo 8, mas é ecoado em diversas passagens das Escrituras. O texto nos remete a Gênesis, onde Deus contemplou a criação e viu que tudo era muito bom. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Gênesis 1:31. Mesmo diante da queda do homem, o propósito divino permanece intacto, revelando a soberania e o plano perfeito de Deus por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus, encontramos a explicação de como Jesus cumpre esse salmo. Mas em certo lugar, testificou alguém dizendo: Que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2:6-9. Cristo, ao tornar-se homem, venceu o pecado e restaurou o propósito original de Deus para a humanidade.
Em Lucas, Jesus ensina como devemos nos dirigir ao Pai em oração. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11, 1-4. Aqui, vemos a centralidade do nome de Deus sendo exaltada, assim como no Salmo 8. Jó, mesmo em sua aflição, exclamou: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Da mesma forma, Paulo e Silas, enquanto estavam presos, demonstraram sua confiança em Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Essas atitudes de louvor em meio à adversidade refletem a certeza de que Deus continua sendo magnífico, independentemente das circunstâncias. Nos dias de hoje, enfrentamos dificuldades que podem nos levar ao desânimo. Problemas financeiros, relacionamentos quebrados, saúde debilitada ou pressões no trabalho. Nessas situações, somos chamados a elevar nossos olhos ao Senhor e clamar como o salmista: Quão magnífico é o teu nome! Assim como Jó confiou em meio à perda, e Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão, nós também podemos encontrar força e esperança em sua presença. Pai Celestial, quão magnífico é o teu nome em toda a terra! Hoje, em meio às lutas e desafios da vida, escolhemos exaltar a tua glória. Reconhecemos que tu és soberano, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Obrigado por Jesus Cristo, que venceu o pecado e restaurou o teu propósito para nossas vidas. Assim como Jó confiou em ti em meio à dor, e Paulo e Silas louvaram-te em meio à prisão, ajuda-nos a confiar no teu plano perfeito. Fortalece nossa fé. Lembra-nos de que o teu nome é digno de louvor em todas as situações, e dá-nos a graça de proclamar a tua bondade. Agradecemos, Pai, por este tempo que estamos sendo contados para ti, na comunhão seu conservo. Luiz Trama e família em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Emanuel vos abençoe hoje. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 Tessalonicenses 5:23. Amados irmãos, hoje vamos entrar nas profundezas do homem criado por Deus. Quem somos nós verdadeiramente? Conhecemos muito a parte externa, o mundo e até a lua, mas de fato quem somos nós? Por que estamos aqui na Terra? E para quê? Vamos receber um pouco mais deste mistério que é o homem criado e suas 3 partes, conforme o manual do construtor nos mostra a Bíblia. A Bíblia ensina que o homem é formado por 3 partes: espírito, alma e corpo. Essa visão tricotômica é claramente expressa em 1 Tessalonicenses 5:23, onde Paulo diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos explorar cada parte em detalhes, mostrando suas funções e como elas se relacionam com Deus e o mundo. O corpo, o aspecto físico do homem. O corpo é a parte tangível e visível do homem, criado para interagir com o mundo físico. Ele é formado do pó da terra, como descrito em Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida,
e o homem passou a ser alma vivente. O corpo é o templo do Espírito Santo, como ensinado em 1 Coríntios 6:19-20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo tem necessidades, como alimentação, descanso e cuidado, mas também é sujeito às tentações carnais. Ele precisa ser submetido à vontade de Deus, como Paulo exorta em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A alma, a personalidade do homem, a alma, é a parte imaterial que define nossa individualidade. Ela é composta de 3 subpartes: mente, vontade e emoções. Primeiro, a mente. É onde processamos pensamentos, ideias e tomamos decisões racionais. Paulo nos ensina em Romanos 12:2 a renovar a mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo, a vontade é a capacidade de escolher, decidir e agir. Jesus exemplificou a submissão da vontade em Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Terceiro, as emoções. Incluem sentimentos como alegria, tristeza e amor. Deus nos chama a controlar nossas emoções em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A alma é influenciada tanto pelo espírito quanto pelo corpo. Por isso deve ser constantemente santificada pela palavra de Deus. Enquanto a alma envolve nossas emoções, mente e vontade, o espírito é onde ocorre a comunhão direta com Deus. Muitas vezes, confundimos nossas próprias emoções e raciocínios com aquilo que é espiritual. A palavra, no entanto, separa e revela a diferença, guiando-nos para a verdadeira vida espiritual. O espírito, a parte mais profunda do homem. O espírito é a parte do homem que se conecta diretamente com Deus. Ele é composto de 3 subpartes: consciência, comunhão e intuição. Primeiro, consciência. É a faculdade de discernir entre o certo e o errado. Em Romanos 9:1, Paulo diz: Digo a verdade em Cristo, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Segundo, comunhão. É a capacidade de se relacionar com Deus em adoração e oração. Em João 4:24, Jesus ensina: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Terceiro, intuição. É a percepção direta da vontade de Deus, sem a necessidade de raciocínio. Em 1 Coríntios 2:11, lemos: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito deve governar a alma e o corpo, permitindo que o homem viva em harmonia com Deus. O homem é um ser tripartido, criado para glorificar a Deus em espírito, alma e corpo. Quando cada parte cumpre seu propósito, o homem experimenta a plenitude de vida em Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por nos criar de forma tão maravilhosa e complexa, com espírito, alma e corpo. Santifica-nos completamente, para que cada parte de nosso ser esteja em harmonia com a Tua vontade. Ajuda-nos a submeter nosso corpo ao Teu serviço, a renovar nossa mente com a Tua palavra, a alinhar nossa vontade à Tua e a nos conectar contigo em espírito e em verdade. Fortalece nossa comunhão contigo e guia-nos pelo Teu Espírito mesclado com o nosso espírito, que a nossa consciência permaneça pura diante de Ti. Te agradecemos, Pai, por este tempo juntos. Continua a chamar seus escolhidos e a todos que amam a Sua palavra. Trabalha em cada parte do nosso ser.
que a nossa consciência permaneça pura diante de Ti. Te agradecemos, Pai, por este tempo juntos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Continua a chamar seus escolhidos e a todos que amam a sua palavra. Trabalha em cada parte do nosso ser. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. Amados irmãos, hoje iremos desfrutar deste grande milagre que Deus nos deu, o dom da vida. Por esse motivo expressamos a graça de Deus e por ela declaramos: Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. A leitura deste versículo nos convida a refletir profundamente sobre a soberania e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Você já se perguntou por que, entre tantas pessoas, Deus escolheu você? Por que, em meio às multidões, seu olhar repousou sobre a sua vida, trazendo salvação e propósito? Essas perguntas não encontram resposta em mérito próprio, mas na imensurável graça de Deus, que opera soberanamente para o seu prazer e glória. A graça de Deus não apenas nos salva, mas nos transforma. Paulo, o apóstolo que escreveu essas palavras, sabia muito bem disso. Ele, que antes perseguia a igreja, foi alcançado pela graça e transformado em um instrumento de Deus. Não por merecimento, mas porque Deus o escolheu, o amou e o capacitou para a obra do Evangelho. Assim, Paulo reconhece: pela graça de Deus, sou o que sou. No Evangelho de João, Jesus declara: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Isso reforça a verdade de que é Deus quem nos chama e nos atrai. Somos escolhidos não porque somos dignos, mas porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,21. Jesus também nos ensina que essa escolha é fruto do prazer de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. João 15,16. Deus nos escolheu para pertencermos a Ele e vivermos uma vida frutífera em Sua presença. No Antigo Testamento, encontramos exemplos como o de Davi, que foi escolhido por Deus enquanto ainda era um jovem pastor. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, Deus declarou: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Mesmo sendo o menor e menos provável entre seus irmãos, Davi foi chamado porque Deus viu algo nele que ninguém mais podia ver. Outro exemplo é o de Moisés, que foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, apesar de suas falhas e inseguranças. Deus revelou sua soberania ao dizer a Moisés: Eu serei contigo. Êxodo 3:12. Essa promessa reforça que nossa força e capacidade vêm de Deus e não de nós mesmos. Quando meditamos nessas verdades, podemos ver como a graça de Deus nos alcança em momentos inesperados e nos transforma para que cumpramos seu propósito. Talvez você se sinta pequeno ou insignificante, como muitos dos personagens bíblicos que Deus usou. Mas lembre-se, é a graça dele que nos torna quem somos. Na prática, essa compreensão pode nos ajudar a lidar com problemas comuns na vida. Muitos enfrentam sentimentos de inadequação, culpa ou dúvida sobre seu valor. Mas a palavra de Deus nos lembra que não somos escolhidos por nossas obras, mas por seu amor incondicional. Esse amor nos dá uma nova identidade e propósito, como Paulo afirmou: Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Agora, diante dessa graça maravilhosa, o que podemos fazer além de nos prostrar em adoração? Assim como Paulo,
somos convidados a reconhecer nossa total dependência de Deus e a responder com gratidão e humildade. Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que somos o que somos pela Tua graça. Obrigado por nos escolher, por nos amar e por nos transformar. Não há mérito em nós, mas apenas a Tua bondade, que nos atraiu e nos deu uma nova vida. Ajuda-nos, Pai, a viver à altura do chamado que recebemos, que possamos ser vasos úteis em Tuas mãos, frutificando para a Tua glória. Quando nos sentirmos pequenos ou insuficientes, lembra-nos de que a Tua graça nos basta, pois o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Senhor, assim como fizeste com Davi, Moisés e Paulo, usa-nos segundo o Teu propósito. Dá-nos um coração disposto a obedecer e a confiar em Ti, mesmo quando não entendermos o caminho. Nesta manhã, hoje, consagramos nossas vidas a Ti. Fortalece-nos para enfrentar os desafios do dia. Renova a nossa fé e enche-nos do Teu Espírito Santo. Que a Tua verdade nos guie e que sejamos luz para o mundo ao nosso redor. Oramos em nome de Jesus Cristo, que nos chamou, nos salvou e nos deu vida eterna. Amém. Que esta oração e reflexão encham o seu coração de paz e propósito. Lembre-se sempre, Emanuel é Deus conosco, e Ele estará contigo em todos os momentos. Graças, Pai, por esse tempo que fomos contados contigo na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família, em Cristo Jesus. Deus te abençoe hoje.